Ele mandou fazer imagens? Sim, ele mandou fazer anjos anônimos, ele mandou fazer bois, ele mandou fazer palmeiras, ele mandou fazer... Inclusive no The Templo é interessante. Por que a gente não faz, a gente não decora os nossos templos igual ao Templo de Salomão? Primeiro, porque o princípio por trás dos templos do Antigo Testamento e do Novo, ele muda. A ideia é que as imagens do Templo de Salomão, elas são uma figura do que aconteceria. Então, no The Templo de Beda, ele fala o seguinte, que no Templo de Salomão existiam 12 touros de bronze, que eles estavam espalhados num círculo, num arco, aí depois tinha meio que uma piscina de água, né, acho que era o propiciatório. E aí ele diz, esses 12 touros de bronze são os apóstolos, que eles foram enviados a todos os cantos do mundo, por isso que eles estavam dispostos numa espiral. E eles eram touros porque é para fazer a analogia à força, né, física deles. Então, aí eu lembro quando eu estava lendo esse vídeo, eu falei assim, pô, realmente, a decoração do Templo de Salomão, ela não é simplesmente decorativa. Ela está passando uma mensagem. Os querubins na arca, por exemplo, eles representam que, como Deus descrito na Bíblia como que habita entre os querubins, não só a arca como aqueles anjos gigantes que ficam no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar, ou seja, só viu os anjos do sumo sacerdote, e quando a arca estava, obviamente, saindo de um lugar para o outro, e não era procissão, porque a procissão só foi surgir no Ocidente depois da segunda economaquia, ou seja, não existia nem no início da Idade Média de procissão. E é o que acontece. Era justamente para significar que Deus estava se manifestando naquele lugar. E o próprio Frank Bitto fala que a arca ela é uma prova de culto anicônico, porque as arcas em si elas têm uma imagem do Deus ali. Exatamente. E a arca cristã, ela tem um espaço vazio entre os querubins. E é ali que Deus está. Entendeu? Não, eu tive uma discussão com um católico romano esses dias, e ele falou que não, Deus era representado pelos querubins. Só que, cara, é tanta volta que a pessoa tem que fazer. Aí eu perguntei, tá, mas não existe um ser chamado querubim? Então a imagem, ela representa o ser ou ela representa Deus? Só que daí... Cara, eu falo o seguinte, isso aí é a posição católica ou a posição sua? Porque se for sua, nem me deu trabalho de responder. Porque se for católica, pelo menos eu respondo essa besteira e destruo sua religião junto. Eu geralmente faço assim, tipo assim, vamos fazer a lei do esforço, né? Vale a pena eu responder a sua besteira? Que nem o maluco falou, olha, tu me disse que protestante não sabe o que é látria porque protestante não pratica látria. Quem disse é o Scott Hahn. O Newman, o estilo do Newman é uma porcaria. Ele começa falando uma coisa e ele não conclui, aí ele muda de assunto. Ou ele fala uma coisa e não dá a conclusão daquilo que está sendo falado. Então o Newman, ele dá uma sugestão de que o protestantismo talvez não faça culto de látria. Aí eu falei, pô, beleza, Newman, e eu até perguntei para esse cara, né? Se o Newman confirmava, ele disse que Newman não confirmava, ele só jogava isso no ar. E aí você tem o Scott Hahn. Scott Hahn diz, protestante não faz látria, porque para ter látria tem que ter sacrifício. O sacrifício só tem a Eucaristia, então, obviamente, a gente não sacrifica para nada. Aí eu falo, pô, beleza. Tem um negócio na sua religião que chama catecismo, cara. Você pode não ter lido, mas no catecismo diz que você pode adorar o dinheiro. Você alguma vez você já matou um bezerro na frente de uma pilha de uma nota de 100? Tipo, eu vou cultuar o euro, porque agora o euro subiu, então agora a látria dele é maior. Aí o real a gente coloca só uma hiperdúlia. Né? Então, assim, protodúlia é pro peso argentino. Então, cada moeda a gente vai... E aí diz, não, o catecismo diz que a gente pode idolatrar dinheiro, que a gente pode idolatrar coisas, que a gente pode idolatrar... Então, tipo assim, o catecismo não diz, você não precisa sacrificar, de fato, ou fazer uma eucaristia para você idolatria. E pior, como o catecismo, que é baseado no Vaticano II, diz que protestantes eles têm uma fé sincera, que protestantes eles podem ser salvos, né? O catecismo diz que muçulmano pode ser salvo. E muçulmano não faz sacrifício, tipo, nenhum. Então, como você for ver, né, os documentos do Vaticano II e os documentos do catecismo, você vê que protestante faz culto de látria. Então, na verdade, eu tô me dando ao trabalho de ensinar a sua religião para você. É verdade. Tanto que eu falo assim, cara, já que eu tô me dando esse trabalho, você vai ter que admitir que eu sei mais sua religião que você sabe menos sua religião que eu. Aí a galera fica bolada. Não, você é arrogante. Eu lembro até que num texto que o Armstrong escreveu contra mim, ele começa dizendo que o senhor Pedro Gaião ele acha que sabe mais de catolicismo que católicos estudados. E aí no texto
Ele diz que eu sei mais, que eu tô certo no ponto que o católico estava debatendo comigo. Ou seja, ou o católico que o Armstrong está dizendo no texto não é estudado, mas ele considera como se fosse estudado, ou, na verdade, a argumentação dele é falaciosa. Então, na verdade, eu tenho uma carteirinha para falar de catolicismo que o Armstrong me deu. Então, se eu sei de catolicismo e você não sabe, como eu sei, por exemplo, que o catolicismo cobra dízimo e você não sabe que cobra, então você não, você é um católico ignorante, você é um burro, entendeu? E aí Até porque, como se precisasse ser da religião para conhecer ela, né? isso é o mito do dado, é que nem aquela parada, você não pode falar de tal assunto se você não é aquela coisa, você não pode falar de aborto se você não é mulher, você não pode falar de racismo se você não é negro, você não pode falar de, sei lá, de guerra se você não é refugiado, esse tipo de coisa. Então, inclusive, eu tenho uma exposição filosófica que ele prova isso, que é o mito do dado para provar que isso é falso. Então, tipo, é falso. Só que os caras eles não querem debater teologia. Então, eles criam um pseudo-conceito de moral que você tem que saber filosofia